Eu te oro, eu glorifico, exalto o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Reveste no teu poder, que ela venha ser um instrumento em tuas mãos, que ela venha pregoar o teu evangelho, para que as pessoas venham ouvir e realmente, meu Pai, aprender mais de ti. Capacite-a, continua usando como instrumento e ferramenta em tuas mãos, que ela venha ser, meu Pai, usada, para que ela venha ser, meu Pai, renovada a cada dia, e que hoje venha ser lançada a sua semente, e que no tempo certo essa semente venha germinar e dar muito fruto digno de arrependimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não sei se vocês, mas eu estou aqui assim, eu estou sentindo a presença de Deus. Sim. É minha explicação. Eu não precisava nem trazer a palavra, porque o que Deus colocou aqui na igreja foi tremendo. Aleluia. Isso aí só foi só para confirmar a palavra que eu vou trazer hoje. Os irmãos abrem a Bíblia em Neemias 3:12. Versículo 12. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral, de outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Aqui eu vou falar sobre as filhas de Salum. E eu vou dar um pouco da introdução sobre os muros de Jerusalém. Foi Nabucodonosor que destruiu os muros de Jerusalém. Ficou totalmente abalado e indefeso. Os muros da cidade significam a força, a proteção e o poder. Com essa destruição, Jerusalém perdeu tudo. Deus sempre levanta um profeta para advertir o povo e obedecer, pois o ano e o povo não se voltam para Deus. Diante disso, desse caos, Deus levantou Neemias com o propósito de levantar os muros de Jerusalém. Pode se sentar. Aqui na introdução, os muros de Jerusalém foram destruídos, a cidade inteira. E Deus levantou um profeta, porque tinha vários anos que o povo não falava de Deus. Colocou Deus do lado. E Deus levantou Neemias para poder estar reconstruindo a cidade. Aí ele reconstruiu a cidade e depois ele foi reconstruir os muros. E ali ele não não vou fazer assim, não vou fazer aquilo, não. Ele levantou e falou assim: eu vou fazer. E colocou os povos para poder estar ajudando ele na reconstrução dos muros. E a reconstrução de um muro é muito difícil, porque tudo que a gente vai reconstruir, vamos supor, pela vida nossa agora, se a gente não reconstruir alguma coisa, é mais difícil. Mas se a gente for do zero, pegar vamos dar um exemplo, um lote, para construir uma casa, ali o pedreiro faz rapidinho, arruma, faz tudo bonitinho, nivela, faz tudo. Agora, quando ele vai pegar um muro destruído para refazer,
Deus, ter obediência, descer no secreto e falar com Deus para Deus restituir, porque não é fácil, é muito difícil. Para Deus restituir é uma perda que a gente teve. Talvez não tenha nem como reconstruir, tem que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Então é muito mais difícil a gente reconstruir um muro ou alguma coisa que está preocupando a gente, que a gente não está dando conta de reconstruir na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E temos que tirar os entulhos, as pedras que atrapalham o nosso caminhar com Deus. Isso é uma construção, e para a nossa construção com Deus, nós temos que tirar a soberba, a vaidade, falar eu posso, eu faço. Não, nós não podemos, nós não fazemos nada. Se não for mediante de Deus, nós não fazemos nada. Então, primeiramente é Deus. Aí depois, se Ele permitir, a gente consegue. Porque não adianta a gente falar assim, eu vou, sem colocar Deus na frente. Não vai dar certo. Então nós temos que colocar Deus na frente e pedir de coração. Falar assim, meu Deus, eu estou precisando dessa área. Explica para Ele detalhes. Coloca detalhes, porque Deus gosta de detalhes. Para Ele estar podendo reconstruir o que está, o seu mundo que está destruído. E somente Jesus tem o poder para nos reconstruir. Ele tira todos os escombros, sujeira do pecado, remove as pedras que nos fazem tropeçar, tira toda a amargura, soberba, a vaidade e a autossuficiência, pois somos totalmente dependentes de Deus. Ele nos nivela, pois ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos amados pelo Pai. A salvação veio para todos. Isso aqui é muito lindo. Deus não faz exceção de ninguém. Deus ama todos, mas nem todos querem Deus. Nem todos querem estar na presença dele. Então nós temos que fazer assim, uma retrospectiva da nossa vida. O que a gente já fez de errado? Se a gente está andando certo no caminho do Senhor, porque não é fácil. Se a pessoa fala, eu estou na presença do Senhor, é muito fácil. Esse já está desviado e não está sabendo. Porque para andar no caminho do Senhor é difícil, é choro, é luta, mas nós temos a recompensa de sentir a presença do Senhor. Porque Ele está ali com a mão estendida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente ia passar e Deus está ali, coloca os anjos com a mão estendida para estar ali salvando a gente, para estar não deixando acontecer alguma coisa mais ruim na nossa vida. E aí acontece alguma coisinha de ruim, nós reclamamos, nós murmuramos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E para reconstruir os muros, Neemias organizou equipes dentre eles, os sumos sacerdotes, levitas, governantes, todo o povo judeu. Devemos escolher pessoas com a mesma fé e propósito. Iremos trabalhar com pessoas diferentes, como classe social, pensamentos, personalidade, temperamentos, mas, diante de tudo, devemos trabalhar com pessoas que têm a mesma fé e o mesmo objetivo. Então nós temos que trabalhar com pessoas, o principal, que tem a mesma fé, que está focado na mesma coisa, que é a presença do Senhor, na construção das coisas do Senhor. E as pessoas não vai ser igual a nós. Eu sou um temperamento, você é outro. Tem um que é mais quieto, mais brando, tem outros que já é mais acelerado, igual eu, a diaconisa Fran, né? Então, cada um tem um jeito de ser. E Deus agrada
diferente, mas todos têm o mesmo propósito de ter fé e seguir o Senhor, de fazer as coisas do Senhor, estar trabalhando para o Senhor. Então, nós podemos trabalhar, tem que ser uma igreja unida, porque nós não somos iguais, mas uma coisa nós temos, a fé, que move nós para trabalhar para o Senhor. Isso já é tudo. E as outras coisas a gente vai superando. Saul foi, agora sim, eu vou chegar onde que eu queria. E dentro dos colaboradores, quero destacar as filhas de Saul. Quem é Saul? Saul na Bíblia tem 7 a 8 Saul. Esse Saul que eu estou falando, ele foi um líder governante da outra metade do distrito de Jerusalém. Alguém com influência e provavelmente muito rico, que contribuiu na construção como forma de ofertar e também foi ativo em obras. Provavelmente sua influência contribui para incentivar suas filhas a trabalhar na reconstrução dos muros. Aqui ele tinha filhas, só que na Bíblia não fala se é 2, 4, 6, para filhas. E nela, na Bíblia também não fala o nome delas. Então só fala filhas. E mesmo as filhas de Saul, o pai dela sendo governante, sendo uma pessoa de posse, vamos supor, devia ter condição boa, ter empregada. Elas não importavam com isso. O pai dela foi para poder reconstruir os muros e elas foram junto para poder ajudar. O pai dela não perguntou: você quer ir para poder estar ajudando? Não. Ele falou que elas não, pai, eu vou para o Senhor para nós reconstruir o muro. E elas foram trabalhar todos os dias até reconstruir o muro. Porque ali cada um que estava reconstruindo era uma parte que eles construíam. E ali, elas de mulheres trabalhando na obra do Senhor, deixou o conforto da sua casa, podia estar lá, vamos supor, vamos pôr por esse aqui, hoje em dia, uma pessoa assim, que tem um pouco de dinheiro, que tem um conforto, podia estar lá vendo uma televisão, uma Netflix, comendo alguma coisa, descansando no ar-condicionado. Não, elas preferiram estar ali, ajudando na obra do Senhor. Porque para elas fazerem isso para o Senhor não era sacrifício nenhum. No sol, quente ali, ó. Então, isso aqui é um exemplo muito grande de quem quer fazer a obra do Senhor. Não importando do trabalho que vai ter. Porque aqui na Bíblia não fala o que elas fez. Se elas pegou tijolo, se elas pegou água para estar fazendo alguma massa. Não fala o que elas fez. Mas elas estavam ali ajudando. Ajudando todos os dias na obra do Senhor. Então, igual Saul. Saul, como um poderoso rico, ele podia ter contratado pedreiros, ter pagado. Não, vai lá fazer a minha parte. Não, ele foi lá. Doar ele mesmo, doar a mão dele. Está fazendo para Deus. E não pagando então para a pessoa fazer. Porque hoje em dia tem pessoa. Vai lá para a igreja. Não, vou pagar. Uma pessoa lá que eu pago para poder limpar. Isso não é fazer a obra do Senhor. Nós temos que fazer a obra do Senhor de coração. Não é para aparecer para ninguém, é para o Senhor. Aleluia. Isso estimula a darmos a Deus não só o que é a obra, mas dar de melhor para Deus. Deus quer ser o centro, Ele quer habitar. Por isso devemos priorizar a Deus em primeiro lugar. Então, gente, que não adianta você querer, eu vou trabalhar para a obra de Deus, mas no dia que der,
fazer no serviço, quando você vai passear, quando você vai na casa de um familiar, aqui na igreja, principalmente, Deus não vai fazer nada para você, porque Deus não precisa. Nós precisamos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus sempre levanta mulheres que se preocupam com sua obra. Igual lá, mulher, hoje em dia, mulher não tem muito valor, mas lá era pior ainda. As mulheres não tinham valor. E Deus levantava mulheres para poder estar ali trabalhando na sua obra. Mesmo que outras pessoas falavam, a mulher é fraca, é isso. Realmente, nós somos fracas, mas o que nós servimos, Deus que nós servimos é forte, nos capacita para que Ele quer. Então, nós temos que estar focados no Senhor. E tem o exemplo da filha de Saul, e eu vou dar mais 2 exemplos para vocês. Vocês lembram de Lídia? É uma vendedora de púrpura, ofereceu hospitalidade a Paulo. Ela se converteu e a primeira igreja nasceu em sua casa, demonstrando a sua transformação. Ela foi transformada por Paulo, escutou a história de Deus e quis outra mulher abençoada e levantada por Deus, Débora. Ela era profetisa. Deus chamou em momento de grande sofrimento, pois o povo era afligido por Jabim durante 20 anos. E fora essas, tem várias outras que Deus levanta para poder estar fazendo a obra dele. E a gente não pode deixar o medo. Eu sou mulher e eu não dou conta. Dá porque você não vai com a sua força, você vai com a força de Deus. E Deus capacita, mesmo que você não sabe nada, mas Deus capacita. Aleluia. E vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder. Responde para vocês mesmos. Você se preocupa com a obra de Deus? Você trabalha com amor e gratidão ou por obrigação? Quando você trabalha para Deus, você glorifica ou faz reclamação e murmurando? Você faz a obra de Deus para demonstrar a Ele ou para demonstrar aos homens? Você tem prioridade no reino de Deus? Isso aqui é para a gente meditar, para a gente ver o que a gente está fazendo mesmo na presença do Senhor. Se a gente está colocando Deus acima de todas as coisas. Porque é igual hoje, ele falou na boca da diaconisa Carol. E quando eu estava falando, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Porque hoje em dia as pessoas querem fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Então, um conselho que eu dou para vocês: se for para vocês fazer para Deus de qualquer jeito, não faça. Não faça. Porque isso não vai agradar a Deus. Vamos fazer com excelência. Aleluia. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. A gente tem que fazer do nosso coração. Eu, principalmente, eu falo de mim mesmo. Tudo que eu faço para Deus, eu quero dar o meu melhor. Tem hora que eu esqueço até de mim, para poder estar fazendo a obra do Senhor, para estar ali, na frente, buscando, fazendo as coisas do Senhor, porque é maravilhoso, muito bom, gente, sentir a presença do Senhor. Só quem sente, já teve experiência com o Senhor, pode falar, porque Deus é maravilhoso. E se você tem algum problema, está passando alguma dificuldade, lembra, tudo
para o nosso aprendizado. Não é fácil falar isso, mas que eu também estou passando por isso. Não é fácil, mas nós temos que deixar os problemas de lado, levantar a cabeça e falar: meu Deus, é para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Mesmo que eu estou passando por isso, eu te louvo e te agradeço, porque ali na frente nós vamos saber enfrentar outras coisas que a gente vai enfrentar, a gente já sabe, então a gente vai tirar de letra. Porque muita gente fala assim: Deus está castigando, é isso e aquilo. Não. Tem coisas que é erro nosso, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus está ensinando. Não é para você fazer isso. Você está errando. Não vai para a direita, nem para a esquerda. Vai no reto, no estreito. Então, há coisas que Deus faz que a gente não entende. Então, a gente tem que só confiar, porque Deus sabe de todas as coisas. E confiar não é fácil. A gente tem que ter muita fé. Aleluia. Aqui, o muro aqui, nós simbolizamos as nossas vidas, barreira. O que está impedindo de reconstruir o muro? Uma falta de perdão, um pecado que não foi tirado de sua vida, um trauma, uma ferida que não é tratada. Isso tudo não é só pecado que tira da presença do Senhor. Uma ferida que uma pessoa fez para você, que você fala assim: eu esqueci. Mas na hora que você vê aquela pessoa, dói. Então, temos que orar e pedir para o Senhor para tirar isso. Porque talvez isso tenha impedido da gente estar buscando mais o Senhor, ou impedindo de Deus entregar a sua bênção. Então, isso aqui é uma reflexão para poder a gente estar pensando: o que a gente está fazendo de errado? Porque a bênção ainda não chegou? É Deus que está ensinando? Ou nós mesmos que temos que tirar algum pecado, uma trava dos nossos olhos, um perdão que a gente não deu uma pessoa? Isso aí nós temos que refletir, porque a partir do momento que a gente reflete e coloca na presença do Senhor, Ele vai te mostrar e você vai sentir no coração o que está te atrapalhando. Seja o que for que está te impedindo, faça como Neemias: estou em uma grande obra e não posso parar. Nada pode ser maior do que Deus em nossas vidas. Só Ele pode construir aquele que parou. Então, você acha que Neemias chamou o pessoal para trabalhar? Não teve nenhum levante contra ele? Teve muitos. Só que ele não importou com isso. Igual aqui ele está falando, que nada vai impedir. Ele está numa grande obra e nada pode ser maior do que Deus. Então nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Se há pessoas que estão conversando, falando de nós, aqui na igreja ou fora, no seu serviço, na sua casa, um parente, qualquer pessoa, entra com o ouvido e sai pelo outro. Porque nós estamos na grande obra, nós estamos na presença do Senhor, e nada disso pode atrapalhar, porque Deus é maior do que o nosso problema, maior do que a conversa que sai do nosso nome. Então, tudo é para a honra e a glória do Senhor. Nós não temos que deixar nada bater nós, porque somente o Senhor pode reconstruir qualquer coisa na nossa vida. Porque não é fácil. Tem pessoas que falam assim: Deus não consegue reconstruir. Consegue. Não é da maneira que você quer. Porque você pensa: eu quero reconstruir minha vida tendo dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo.
Deus conhece o seu coração e fala assim: se eu der muito dinheiro para aquela pessoa, ela vai sair da minha presença. Então, vou dar uma porção de cada dia para ela estar suprindo as coisas dela. Aleluia. Glória a E Deus. tendo eu em primeiro lugar. Então nós temos que levantar a cabeça, olhar para o céu. E mesmo nas nossas tribulações que a gente anda enfrentando, agradecer a Deus. Porque toda honra e toda glória é para Ele, tudo é para Ele. Nós não somos nada sem Deus. Oh, glória. E mesmo na tribulação nós estamos aprendendo. A gente lembra: ah, eu fiz aquilo, ah, aconteceu isso. Vai ser por isso que eu estou passando isso? E se a gente pensa, reflete e vai ter a resposta do Senhor. E para concluir, eu vou estar falando aqui. Não dê ouvidos às críticas que tentam roubar a sua força. Porque as críticas roubam a sua força. Você fica desanimado. Você está fazendo alguma coisa, a pessoa fala assim: você não vai dar conta. Você não é capaz. Você é capaz. Porque isso rouba a sua força. E nós não podemos deixar as críticas roubar a nossa força. A obra de Deus não se faz sozinho. Precisamos da unidade para construir. E oração para nós não desistirmos. Então, nós temos que trabalhar com a unidade e estar orando para a gente não desistir. Porque só com a oração Deus vai dar força, vai capacitar a gente para poder estar fazendo a obra dele. Porque nós, igual aqui na igreja, é uma igreja unida, graças a Deus. E temos aí para frente várias coisas. E Deus está prosperando cada dia um pouco aqui. Então nós temos que ser unidos. Porque vamos fazer isso? Vamos, todo mundo. Mesmo as mulheres, não dá conta de pegar um tijolo, não dá conta de pegar um peso, mas está ali na cozinha fazendo um almoço, fazendo alguma coisa. Dando uma água para quem está precisando, está no sol quente. Isso é a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor nós não fazemos sozinhos. Nós fazemos com a união de um e o outro, mesmo que não tenham o mesmo pensamento. Mas sozinho a gente não faz. O pastor não faz nada sozinho, a pastora. Nós obreiros não fazemos nada sozinhos. Primeiro nós dependemos dos outros. Primeiro nós dependemos de Deus. E depois das pessoas que estamos aqui, os membros que estão ajudando, os visitantes, tem muitos visitantes também ajudando, fazendo a obra do Senhor. A obra não para. Se você não quer fazer a obra do Senhor, o Senhor vai levantar outras pessoas. Se você não quer ofertar, dar o dízimo na obra do Senhor, para estar fazendo as coisas aqui na igreja, não tem problema. Deus traz lá de fora. Porque se você não quer fazer, Deus levanta um ímpio para poder estar fazendo. Então vamos refletir essa palavra hoje. Porque as coisas de Deus não é pequeno. As coisas de Deus é séria. E Deus ama quem dá com amor, quem faz a obra dele com alegria. Não de qualquer jeito, não só para aparecer para os homens. E vamos nos espelhar nessas filhas de Saul, porque elas não teve empecilho nenhum para elas. Que hoje seja assim na nossa vida, que não há empecilho, não há coisa nenhuma para a gente estar fazendo para Deus, porque só Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. E eu agradeço a oportunidade